Oi, gente. No Jam Brasil de hoje, a gente está com o duo Teco Cardoso e Thiago Costa. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Ô, gente, eu queria falar uma coisa aqui pra vocês. Não sei se... Não é nenhuma pergunta, na verdade é mais um sentimento. Eu tava escutando aqui vocês tocando e tinha uma simbiose, uma química do piano com a flauta que parecia que vocês tinham criado um instrumento novo. Alguém já falou isso pra vocês? A gente já escutou isso, né? Uma vez tem a nossa amiga Léa Freire, e ela falava que a gente tem uma identificação forte, né, de jeito de tocar, e falava que a gente era conectado via mídia, assim, né? Quando você liga quando conectado via mídia, quando você liga o teclado um ao outro, então você toca num teclado e imediatamente sai no outro teclado igualzinho, né? Hoje seria via USB. USB, exatamente. É. E ela fala, pô, vocês parecem mídia, que é muito junto, assim. E é um negócio que é meio inexplicável, porque não foi uma coisa... Foi meio... Logo que a gente começou a tocar junto lá, já teve um tem algumas empatias, né, que existem. Eu costumo dizer que o bom duo, ou a boa combinação de instrumentos, é aquela que desafia a matemática, né, que é quando 1 mais 1 dá 3. Dá uma coisa que, além de ser eu e além de ser o Thiago, nós dois criamos uma terceira entidade, que é a mistura dos dois, os dois sons, né, que é uma coisa que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de um parceiro, a gente precisa de uma parceria para isso. Então, é muito legal porque, por mais que você escreva uma música, leve a partitura, imagine aquilo, a hora que ele põe a mão, é sempre uma surpresa. Eu espero que seja agradável quando ele põe a mão também, porque a gente traz a nossa emoção, traz um pouquinho da gente, né, para aquela música vira um pouco nossa, né? Então, mistura. É uma delícia esse duo por causa disso, é 1 mais 1 que dá 3 aqui. E como é que começou aí a história desse duo? Acho que vocês já tocaram juntos em outros grupos, mas aí de repente resolveram fazer um duo, só vocês dois. Como é que começou isso? Quem teve a ideia? Quem chamou o outro? Ele começou durante os ensaios, esse grupo com a Léa Freire, o Vento e Madeira. A gente tinha uma rotina regular, né, de ensaios, estávamos sempre encontrando para tocar. E nos intervalos a gente começou a perceber que a gente gostava muito de um repertório que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo ali, que era um repertório de música clássica. E peças até que não são tão conhecidas, né? E eu lembro que eu comentei com o Teco do concerto para piano do Scriabin, né? E ele falou, poxa, eu também adoro isso. E aí começamos a comentar também de algumas trilhas de cinemas que a gente gostava muito. E a gente viu que tinha um material que não cabia naquele contexto, né? Com um grupo maior, né? Com bateria, baixo. E aí, sempre que a gente ia tocar, na passagem de som a gente começou a tocar essas músicas, a passar e a tocar, e aí surgiu a ideia natural, né, de seguir, fazer um trabalho que fosse um pouco, levando um pouco desse universo que a gente tem na sua bagagem, que vem um pouco da música popular, visitando esse universo da música erudita. E isso acabou desembocando num disco. O Thiago trouxe uma peça linda do compositor de trilhas John Williams, né, de um filme do Prenda-me se for capaz, Catch Me If You Can. É uma peça para sax alto e piano. Ele falou, pô, tem essa partitura, uma peça, parece uma sonata, uma peça erudita, meio contemporânea, para a gente ler. E aí ele falou, vamos ler. A gente começou a ler, e eu acho que nesse ensaio dessa leitura, a gente começou a brincar com o Villa-Lobos, trouxe esses Scriabin, começou a trabalhar a música erudita com essa liberdade que o popular tem de poder reler, poder interagir, poder interferir, né? Que ela é muito sacralizada, a música clássica. Até improvisar. Até improvisar, que é uma coisa que se fazia muito e se perdeu com o tempo. Hoje todo mundo toca tudo que está escrito e ninguém ousa trocar uma nota. A gente ousa bastante, troca várias, né, Costa? Mas a gente se diverte muito com esse repertório. Eu falei, pô, isso aqui dá um projeto. Daí começou a nascer o Erudito Popular e vice-versa, que é um projeto que é isso, brinca com desmontar essa barreira entre a música dita, erudita, e a música popular, né? Entre a tradição oral, né, e a tradição escrita. Então a gente embaralhou e a gente começou a ler a música popular com qualidades eruditas, né, de forma, de acabamento, e a música erudita com algumas qualidades populares, que é a liberdade, a improvisação, poder interagir, poder achar citações. Então, dentro do Mussorgsky, que faz aquele quadros de uma exposição, o Thiago percebeu que tinha um Jobim lá dentro, e o Jobim aparece nos nossos arranjos, no Villa-Lobos aparece o Moacir Santos. Então, a gente tem essa liberdade, que eu acho que é um caminho, talvez até muito interessante para a música erudita mesmo, se refrescar, né? Ela poder ler com essa liberdade que se perdeu com o tempo.
Existe um termo para esse tipo de música que se usou no século passado, que era crossover, né? Que é para atravessar sobre, é uma ponte que passa por cima de um obstáculo. Se precisa de uma ponte é porque tem um obstáculo. Né? A gente quer destruir isso, a gente acha que a gente está em cima da ponte e vai buscar o melhor dos dois mundos para fazer a nossa música e apaga esse muro que existe aí, porque ele acha que ele não existe, é música, né? A gente está fazendo música. E tem um pouco também do senso de aventura, assim, né? Porque são mares pouco navegados, né? Esse de você misturar as duas coisas. Não é que seja inédito, claro, tem outros trabalhos nesse sentido, mas onde a trilha está muito menos traçada. Então a gente tem que descobrir os caminhos. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então tem essa aventura da gente descobrir, e eu acho que para a criação artística é uma atmosfera boa, né? De você não ter certeza onde essa estrada vai dar, né? Então de você estar arriscando ali. E a gente não teve medo disso, a gente incorpora e aceita isso no trabalho e vamos tocando o barco para frente. O grande tempero, eu acho, da arte é o risco, né? O artista que não corre risco, ele não está fazendo arte. Da zona de conforto. Da zona de conforto. Envolve um risco, você vai se arriscar. Você vai fazer arte, você quer transformar, é um ato transformador, né? E é um ato que envolve risco. Então tem que se arriscar. Tiago, agora eu quero fazer uma pergunta aqui para cada um. Você escolheu o piano e eu queria saber por que piano, quando que você começou a tocar, se você já chegou a pensar em fazer outra coisa. Bom, eu comecei a tocar, eu sempre tive uma conexão forte com música, assim, criança, mas eu não cheguei a estudar, né? Mas eu adorava, minha mãe tinha muitos discos em casa, meus pais, né? E levava na orquestra, eu ficava louco, né? Com a figura do maestro ali e depois de um bom tempo, eu acabei começando a estudar música de uma maneira meio esquisita, porque eu fui morar, minha mãe foi fazer um doutorado nos Estados Unidos, e nós fomos morar numa cidade gélida, assim, que fazia menos 25 graus, e nevava até aqui, né, meio metro de neve lá fora, e a gente ficou numa casa que era mobiliada, e tinha um piano nessa casa. Então, eu meio que fui forçado a fazer uma amizade ali com o piano, mas foi bom, porque já tinha um monte de sons ali, ideias, e aí eu sozinho fui me virando ali. Aí voltando para o Brasil não tinha piano, né? Mas a minha mãe trouxe um computador na época, eu acabei aprendendo a programar e eu transformei o teclado alfanumérico do computador, transformei ele num teclado musical, né? Usei uma linguagem, para quem conhece das antigas, né? Era Basic, né? E aí eu tocava as melodias com o teclado alfanumérico do computador. Aí ela viu aquilo e falou, vou ter que comprar um piano para o menino, né? E aí comprou e aí as coisas foram acontecendo, agora estou aqui, né? Acordei na mesa aqui, assim, foi meio que uma coisa atrás da outra. Eu sempre tive uma paixão por astronomia, e estudei um pouquinho, eu cheguei até a pensar em fazer faculdade, mas é uma coisa que ficou meio no canto, a música, ela é ciumenta, toma todos os espaços, né? Toma de conta, né? E você, Teco? Eu vim de uma família com muita música. Mas filho de peixe nem sempre peixe acaba virando peixe, né? Porque a minha mãe era pianista, eu estudei piano dos 5 aos 7, mas eu parei aos 7, minha mãe sabe, faz aquela pergunta, você prefere estudar piano ou descer para brincar lá embaixo? Eu não faço essa resposta. Infelizmente eu desci e abandonei o piano, fico muito triste com isso. Mas eu tinha feito iniciação musical nessa escolinha que eu estudei piano e tocava flauta doce. E o meu irmão mais velho, que é médico hoje, mas tocava bateria. E tocava nos discos de jazz e música popular brasileira. Eu pegava a minha flautinha e ficava tocando de ouvido, porque ele fazia bastante barulho, ninguém ouvia, então não tinha problema, eu podia ficar tocando, ficava improvisando, já fui treinando o ouvido assim, com uma flauta doce. Aí com 16 anos me deu vontade de estudar música de novo, eu estava morando em São Paulo, perto da escola, numa escola do Zimbo Trio, do Clã, que eu ouvia falar muito bem e tal, e tinha uma geração de músicos que já era amigo do meu irmão, que era de lá. Aí eu falei, vou estudar de novo música, mas em vez de piano levei minha flautinha doce para ver o que eu fazia com aquilo. E aí rapidamente eu já comprei uma flauta transversa, né? Achei uma flauta transversa usada, que foi o instrumento que estava na mão, assim. E aí me apaixonei, só que foi uma paixão rápida, assim, eu tinha 16, 17, e infelizmente eu entrei no vestibular de medicina, e aí tive que, porque não estava pensando na música como algo profissional ainda. Mas durante os 6 anos eu me formei flautista no final. Então eu não era mais um cirurgião, nem Mas você chegou a se formar em medicina? Me formei. Eu estava já tocando com o Pentipé, com o Grupo 1, com vários projetos. Aí eu fiz uma turnê para a Europa, no 5º ano de medicina. E eu voltei dessa turnê sabendo que aquilo era o que eu ia fazer.
Mas como o sexto ano era o último, eu fiz o último ano, que é internato. Já sabendo que eu ia ser músico, eu fiz questão de fazer os estágios e os plantões e vivenciar, aproveitar aquela experiência. Que é um ano que está todo mundo estudando para a prova de residência. Eu, em vez de estudar a prova de residência, eu fui lá tratar da Dona Maria, conhecer o seu João. E foi um ano que eu acho que eu ganhei 10 anos da minha vida nesse ano, porque eu entendi o povo brasileiro, entendi o que é essa profissão. Foi uma coisa que eu acho que deu um combustível que eu estou usando até hoje. Foi muito... Valeu, não foi aquela coisa... tudo que você viveu aí tudo te que eu fez vivi, um músico melhor. Me fez um ser humano, acho que melhor. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho das 3 músicas que vocês apresentaram aqui pra gente hoje. Tem uma que é autoral, né? E as outras 2 arranjo de vocês. A autoral eu fiz nesse período de pandemia, né? Que quando parou tudo, assim, no meio do ano passado e realmente não estava acontecendo nada, acho que muita gente passou por esse processo, né? Eu comecei a questionar, porque a gente fica tão envolvido na nossa profissão, né? Fazendo aquilo todo dia e numa correria louca, e a gente perde um pouco né? O quadro geral, qual o sentido, né? De onde que ela vem, para onde é que ela está indo. Então eu me afastei um pouco, aproveitei esse momento de reflexão e fui estudar um pouco de arte, da história da música e entender, né, o que a gente faz, né, onde é que está isso na linha do tempo, né, e de onde veio, para onde está indo. Questões maiores, né, que a gente acaba passando um pouco por cima quando está na correria do dia a dia. E aí, num desses cursos de arte, eu me encantei muito com a fase dourada do pintor austríaco Klimt, né, o Gustav Klimt, que ele tem umas texturas mágicas, assim, ele usava folhas de ouro, né, no processo, e dá um efeito muito interessante, né? E ele fazia isso misturado com algumas formas geométricas, tem um quê do impressionismo, mas não é impressionismo, né? O impressionismo é uma coisa mais difusa, ele tem uma magia ali, mas só que uma característica dele, né? E meio influenciado por essas texturas da fase dourada dele, eu acabei fazendo, acabou saindo essa música que a gente fez aqui hoje. Depois também fizemos um Chopin revisitado, né? Que o Teco pode falar melhor aqui. Esse espírito erudito popular e vice-versa, a gente sempre está revisitando esses compositores e trazendo um pouquinho do nosso universo. Daí minha mãe era pianista e tocava muito os prelúdios de Chopin, eles estavam todos no meu ouvido. Eu comecei a brincar com os prelúdios, tomando certas liberdades. Daí comecei a compus 2 músicas que são inspiradas, que citam levemente o prelúdio, chamei de prelúdicos, que são a brincadeira com os prelúdios. E aí esse, em Lá maior, é um que ela gostava muito de tocar, esse a gente não compôs em cima, a gente simplesmente reharmonizou, trouxe uma nova harmonia e abrimos para improvisar em cima de um prelúdio super conhecido, né, do Chopin, mas de uma maneira nossa, brasileira, livre, assim, tomando liberdades. Então, que vai estar no próximo trabalho, que faz parte do outro disco. Nosso primeiro disco a gente gravou Os Criabre, Vila Lobos, esse já tem esse Chopin, já tem o Klimt, que nasceu ontem, de ontem para hoje, né? O Klimt você compôs para a orquestra? Eu compus, ela nasceu no piano solo, exatamente, teve uma estreia com orquestra, na orquestra Jovem do Jobim. Foi. E essa foi a estreia dela para duo, né? Que o Teco aprendeu ontem, que ele tem essa facilidade. Veio para ficar. Uau. Veio para ficar. E o terceiro tema que fizemos foi do mestre, Moacir Santos, né? Que tanto nos inspira, né? E ele tinha essa coisa de ser um pesquisador, né? E de estar aí buscando e trazendo toda essa informação da música erudita, da forma, da estrutura, para a música dele, né? Com as raízes culturais brasileiras, né? E ele está sempre permeando o nosso trabalho. Esse é a única que está no nosso primeiro disco, né? Que nós gravamos. E o Teco tem uma experiência bacana com o Moacir, né? Entrei no fim da linha de uma linha maravilhosa de alunos do Moacir. O Moacir foi aluno da música popular brasileira toda, como quem você quiser. Do Tom Jobim ao Vinícius, ao Baden, ao Carlos Lira, ao Dori Caymmi, ao Gilberto Gil. Todo mundo passou pelo Moacir. Ele viveu no Brasil até 60 e poucos. Depois ele mudou para os Estados Unidos e lá ficou. E eu morei uma época em Los Angeles e uma das causas que eu fiquei lá foi justamente para estudar com o Moacir Santos, estudar contraponto, arranjo. Ele é um mestre maravilhoso
uma pessoa que entendeu o Brasil, a afro-brasilidade, traduziu isso para os arranjos de uma forma maravilhosa. Então, eu acho que ele é um erudito popular e vice-versa em pessoa, porque é uma pessoa que bebe muito da informação do erudito, mas de um jeito meio antropofágico, digere aquilo e sai uma coisa dele. Você já não reconhece mais que tem Bach ou Beethoven, mas tem lá tudo. Quando eu tive aula com ele, fui ver como ele analisou todas aquelas grades de quartetos de Beethoven, tudo, a harmonia e tudo. E daí foi fazer aquele material dele. Então, a gente, homenageando o Mo, a gente fez o Oduduá, uma composição dele aqui, numa leitura nossa também. Em cima do arranjo original dele. Essa é mais original. Eu queria saber um pouquinho mais do processo criativo de vocês. O Thiago mencionou que foi estudar artes plásticas na pandemia, que isso te ajudou na composição. Que outras coisas vocês pesquisam? Como é que é o processo de vocês conjunto? Ele nasce, da parte do duo, ele nasce muito assim, dos nossos estudos, do que a gente vive, das nossas vivências, vem uma ideia inicial de uma música, ou de um arranjo, ou de uma ideia nova musical, e a gente tem por hábito não levar essa ideia totalmente pronta para o duo, né? Então eu chego com ela, de propósito, com a ideia incompleta, que eu quero exatamente que o Teco vá sugerir coisas, ele vai
ver outros caminhos Uma interessantes. sabedoria. Quando você lida com uma pessoa muito talentosa, você só leva metade. Deixa outra metade para ela resolver, porque ela sempre vai resolver coisas muito melhores do que a sua metade que complementava aquilo. Isso enriquece muito, né, muito legal, o trabalho e dá a identidade do duo, né? Porque se você leva uma coisa toda pronta, com a partitura toda cravada ali, pode ser interessante, tal, mas tira essa conexão das coisas e da criação, de ser uma criação coletiva nossa. A gente prioriza muito isso, né? Então, a gente tem esse primeiro estágio de levar uma partitura ali 60%, 70% pronta, mas às vezes até com alguns compassos em branco mesmo, de propósito. E aí a gente toca um pouquinho junto, dessas primeiras impressões ela vai se desenvolvendo até chegar a uma forma final, né? E no nosso primeiro ensaio a gente começou a ler o Alma Brasileira do Villa-Lobos. Né? Falou, a gente podia mexer com isso, queria fazer um Vila com o primeiro disco. E começamos a brincar com algumas coisas e achar o baião, achar ritmos brasileiros dentro daquela música, onde poderia improvisar. E aí no final do primeiro ensaio a gente falou, pô, isso aqui dá samba, isso aqui vai ser bom. Eu falei para ele, pô, mas daqui a um ano vai ficar ótimo, a gente precisa ensaiar um ano. Mas não foi um ano, foram 2. Nós precisamos de 2 anos trabalhando, amadurecendo, porque aí a gente foi achando essa coisa da linguagem. Agora a pandemia teve uma coisa interessante que foi a gente poder se aprofundar de uma forma que antes, quando você está no circuito, né, o músico trabalha com água por aqui o tempo todo. A gente está sempre correndo com a água, subindo e correndo atrás, né, fazendo 7 coisas diferentes, acompanhando, tocando, gravando, escrevendo. Aí, de repente, a gente pôde parar e, no caso da composição e da criação artística, você poder entrar numa espiral onde você vai se aprofundando na questão de criar e de elaborar aquilo, foi muito interessante, porque a gente pôde ir, eu acho que mais profundo do que dá quando você está numa agenda que daqui a 2 dias eu tenho que pegar uma viagem, depois eu volto, e quando eu pego aquele papel, aquilo já não faz mais sentido, porque eu já passei 15 dias longe daquilo. É diferente de eu passar 3 dias trabalhando naquilo. Então as coisas se aprofundaram mais. Eu acho que nós estamos... É uma outra maneira de compor, de trabalhar agora, pós essa experiência que a gente passou. E pensando no futuro, o que vocês têm assim de projetos futuros, além do segundo álbum, que parece que está vindo aí? Nós fizemos uma apresentação um pouco antes da pandemia com o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, que foi muito bacana. E escrevemos uma parte do repertório do primeiro disco para tocar com eles, e também já escrevemos algumas peças novas. Então, daí já tem uma boa parte do material pronto para dar sequência, né, ao repertório, só que agora o duo com mais cordas. O próximo projeto a gente quer fazer o duo com cordas. Durante a pandemia, já diferente de adaptar, eu já pensei, já compus 2 ou 3 coisas já com as cordas, já para o duo, para a gente começar a trabalhar. Então, esse é um dos projetos, né, sem dúvida alguma. As referências de artistas, professores, mestres que vocês tiveram, que fazem vocês serem os músicos que vocês são hoje? São tantos, né? De a gente enumerar, corre sempre aquele risco de ser injusto, né? Esquecer alguém que vai pegar no pé da gente. Claro. Mas eu tive algumas figuras importantes para mim, sim. Os primeiros professores são figuras chaves, né? Acho que na função de qualquer aprendizado, né? E eu tive a sorte de ter bons professores depois dessa fase inicial autodidata, né? Eu caí com bons professores que me ajudaram a despertar para a paixão, entender um pouco do mecanismo, em especial um, que é o Rafael dos Santos, e depois eu fui ser aluno dele na Unicamp. Foi um cara que conseguiu me passar muito da visão mais total da música, assim, né? Sim. E consegui entender, comecei a ver um caminho, ver uma profissão naquilo e uma beleza na profissão de ser músico, né? Depois teve, claro, na faculdade, muitos professores marcantes, em especial o Ciro Pereira, foi um cara que Genial. Foi interessante também, que é o grande arranjador, né? Eu tinha aulas com ele, teoricamente eram numa sala de aula, mas a aula começava quando terminava e ia para o corredor, com os papos que a gente tinha ali, né? Então, essas talvez tenham sido algumas figuras chaves do lado do professor, que acho que é importante a gente focar. Claro que tem uma série de artistas que a gente se apaixona e vai querer seguir, mas quem está ali do lado, no dia a dia e nos
né, nos dá as dicas do caminho, são essas figuras muito importantes. Faltou você falar agora das suas referências, Minhas seus mestres. Olha, eu comecei muito cedo, porque minha mãe passou a minha gestação ao piano, estudando Rachmaninoff, Prokofiev e tal. Então eu já nasci ouvindo muito piano, e tive muitos pianistas frequentando a casa. E um deles que me trouxe a minha primeira flauta foi o Jacques Klein, um grande pianista clássico brasileiro, foi um grande amigo da família e foi uma grande influência, porque eu via não aquela pessoa que você vai assistir o concerto, que está de casaca e tal, mas eu via, quando ele se hospedava na nossa casa em São Paulo, o trabalho por trás daquela pessoa que vai se apresentar, né? Quantas horas a pessoa, quantas vezes você tem que repetir, a dedicação, né, da labuta, é um trabalho. Aquilo, é um trabalho, né? Não é uma coisa... Então, esse acho que foi a primeira referência que eu falei, nossa, isso é assim que se faz, que se constrói uma catedral. Bota um tijolinho, trabalha todo dia, passa aquilo, toca várias vezes. Então apareceu esse primeiro mestre. Depois, quando eu fui estudar lá no clã, a Léa Freire, nossa querida flautista, estava dando aula lá e já logo me pegou e me jogou na roda de grandes músicos com os quais eu fui trabalhar. E aí, a partir desses músicos que eu fui trabalhando, cada um é um grande mestre. Então, se você pega a sua flauta, vai tocar ao lado do Dori Caymmi, é o Dori Caymmi, ou ao lado do Edu Lobo, ou ao lado do Carlos Lira, ou da Joyce, são músicos com os quais eu fui trabalhando, e cada um era uma história da música popular brasileira, né? Um compositor fantástico. Então eu fui colhendo, eu acho que do meu caminho aprendi essa coisa de que, olha, os mestres estão aí todo dia, é só você estar aberto que você tem o que aprender. Com seus alunos, com seus mestres, mas você aprender um processo contínuo, né? Tem algum sonho assim que vocês querem realizar ainda? A gente realiza por tabela. O Thiago realiza o meu, que é de ficar na frente de uma orquestra e reger um arranjo, uma composição sua, e ver aquelas bolinhas que você passou dias, meses, anos botando virarem música na sua frente. É uma sensação de poder, eu acho que você pode contar. Fantástico, mágico, né? mágico. Você ter 90 pessoas que fazem um som a hora que você abaixa a sua mão, é bastante poderoso, né? Então esse é um sonho que você realizou por tabela, né, Costa? Mas acho que eu ainda vou sentir esse saborzinho, estou me preparando. Eu acho que um sonho bem intangível que está aí na nossa frente é da gente fazer o duo agora com uma orquestrinha de cordas, assim, e a gente registrar. Que não é um negócio tão simples de conseguir, mas a gente já está aí com o material musical já bem encaminhado. E acho que a gente vai conseguir, vai ser um projeto bem bonito, né? Você levar a sua música, que acho que tem um pouco a ver isso que o Teco está falando, de você levar a sua música para um grupo grande tocar, é uma experiência muito marcante, né? E a gente conseguir fazer esse trabalho, que é um xodó nosso, né? Com um grupo grande, uma pequena orquestra, assim, acho que vai ser demais. Tenho agora uma outra curiosidade minha, que é a respeito do trabalho do músico, como você falou, é trabalho. Quantas horas diárias, assim, cada um trabalha com o piano, com a flauta, e quantas horas vocês trabalham o duo juntos? Que eu fico imaginando você lá estudando piano, aí depois, espera, eu tenho que estudar agora com o Teco? Como é que é esse trabalho aí? No duo aqui, a gente pode falar, assim, são muitas horas sozinho trabalhando no instrumento, e depois algumas horas em duo, mas o grosso, a maior parte é uma coisa que você tem que resolver ali, você com o instrumento, né? Porque é difícil, é uma coisa que exige muito, então você precisa repetir muitas vezes, cada um vai encontrar um pedaço que está mais com dificuldade. E depois o ato de tocar juntos não é uma coisa que vai tantas horas assim, porque como a gente já está com essa primeira parte mais resolvida, é só uma coisa da interação, e é uma coisa que é super fácil nesse duo, que a gente resolve muito rápido, a gente se entende muito rapidamente, né? E prova disso nesse nosso primeiro disco, a gente deixou algumas peças para criar no ato da gravação. Então a gente falou, ó, entre essa música e essa, a gente podia fazer alguma música de transição, né? Então a gente, na hora do estúdio, a gente não falava nada e a gente saía tocando. Então, se você aprender que tudo pode entrar dentro do processo criativo, se você deixar sua antena aberta, você está trabalhando o dia inteiro, com as relações e tudo, e vai trazer isso para a música, né? Acho que cada filme que você assiste, cada livro que você lê, cada pessoa que você conhece, vai enriquecendo você como pessoa. Um processo criativo, o que você precisa é disso, combustível para criar. Gente, eu adorei. Thiago, Teco. Foi uma delícia. Muito gostoso. Muito obrigada, viu?
É isso, Foi gente. um prazer. Tiago Costa, Teco Cardoso, muito obrigada pela presença. O músico não para. Durante os últimos 20 meses, eles estudaram, fizeram novas músicas, lançaram singles, discos e EPs.
A música nunca para, porque o artista nunca para. Sigam o canal do Polo Cultural, curtam o vídeo, comentem e compartilhem a genialidade dos artistas Nelson Aires e Ricardo Hertz, Edu Ribeiro Trio, Brazu Quintê, Teco Cardoso e Thiago Costa, Cíntia Piscin e Ana Karina Sebastião. Esse programa é idealização de Eneida Soler, curadoria de Paulo Braga e realização do Polo Cultural Educação e Arte. Alguns agradecimentos muito importantes. Ao Max, que abriu as portas do Jazz B, a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a equipe toda, o nosso muito obrigada. Vamos em frente.